Olá, eu sou Dulce Ferreira, coach e facilitadora de consciência. Eu venho aqui compartilhando uma sequência de abordagens com você, para que você protagonize a melhor versão de si mesma, para que você realmente destrave todas as áreas da sua vida, efetivamente alcance resultados cada vez mais positivos. E dentro dessa visão de compartilhar conteúdos de valor com você, hoje eu trouxe uma convidada muito querida, que é a Flávia Costa. A Flávia, ela é pedagoga e também praticante de barras de axis e outras ferramentas energéticas. E a gente conversou durante a semana, escolhemos aqui trazer uma temática bem bacana que tem muito a ver com esse momento atual. Vai valer a pena você acompanhar a gente. Para você que está aqui pela primeira vez ou para você que ainda não fez isso, eu convido você a realmente fazer parte das minhas redes sociais. Se você está me vendo pelo YouTube, você pode ativar o sininho para você sempre receber as minhas notificações em primeira mão, assinar o canal e também dar o seu joinha, porque isso sempre aumenta a relevância da distribuição do conteúdo. Se você estiver assistindo pelo Facebook ou pelo Insta, dá coraçãozinho, dá joinha e convida aquela pessoa que nesse momento, de repente, está com o coração aflito, está agoniada com este momento atual, esse momento de pandemia, sem ter clareza do que está acontecendo, sem ter clareza de como ela encontra o centramento dela, de como ela protagoniza realmente esse momento, sem que ela fique envolta por toda essa nuvem. A Flávia vai falar com a gente, então, sobre como sair exatamente da densidade energética deste momento de pandemia. Flavinha, seja muito bem-vinda, minha linda. Obrigada pelo convite, é uma delícia estar aqui com você. E também trazendo esse tema tão importante, né, que eu creio que seja muita contribuição para as pessoas. O que a gente tem visto, né, desde um mercado que a gente vai, farmácia, padaria, no trabalho, a gente vê, assim, todo mundo muito preocupado, muito tenso com tudo isso que está acontecendo, é óbvio, não é para menos, mas como que a gente sai disso? Como que a gente se blinda? Então é isso que a gente vai falar hoje, eu acho que vai ser, espero, né, que seja de muita contribuição. Já está sendo. Você sabe que eu amo bater bola aqui junto com você e com certeza vai ser muito gostoso, porque agora outras pessoas vão ver como são as nossas conversas, né? Flá, para a gente começar, quando você pensa nesse momento atual, quando você pensa nesse tema, essa questão de sair da densidade energética da pandemia, primeiro traz para mim qual que é a tua visão neste momento, uma visão geral deste momento, como que você está enxergando isso tudo? Tá, primeiramente, o que eu acho legal a gente trazer para as pessoas é entender, assim, como que a gente se conecta, o que é essa energia coletiva, né? Então, vamos lá. Todos nós temos pontos de energia, né, nos nossos corpos e isso é um imã. Somos antenas, digamos assim, né? Nós somos antenas energéticas. E aí eu queria explicar um pouco como é que funciona isso, esses padrões de pensamentos individuais. Eles vão, isso é na nossa casa, no nosso trabalho, são egrégoras. A gente vai explicar primeiro o que é egrégora para vocês entenderem como que funciona e para depois a gente passar para a questão da pandemia. Então, por exemplo, se você vai num shopping, né? Estou dando um exemplo. Ali, dentro daquele ambiente fechado, as energias que se concentram ali de pessoas que normalmente frequentam aquele lugar são energias de compra, de você vai com objetivo para aquele lugar. E não necessariamente energia boa ou ruim, né? Mas, normalmente, quando você entra no ambiente daquele, o padrão de pensamento que está concentrado naquele local é de compra, ou até de escassez, porque você pode entrar e falar, puxa, eu precisava disso, não sei o quê, mas eu queria tanto, mas não tenho. Então, assim, é automático, você entra no ambiente daquele, a energia daquele lugar é uma energia coletiva, só para você entender mais ou menos o que é um padrão de pensamento, padrão de energia coletiva. E aí, assim, você se conecta, você entrou naquele ambiente, naquela egrégora, você já está se conectando com aquilo. Então, você entrou, às vezes você passa no shopping sem pensar em comprar nada. Quantas vezes a gente entra no shopping sem pensar em comprar nada e sai cheio de sacola? O que é? É a energia coletiva que te levou a isso, né? Entrou numa praça de alimentação sem fome, mas você entrou naquela praça de alimentação, automaticamente vem a vontade de comer alguma coisa, vem uma fome. Então, assim, o pensamento coletivo te levou àquilo. Então, é muito interessante a gente caminhar, entender como é que funciona. Uma delegacia, por exemplo, a energia já é outra. Você vai entrar num hospital, a energia, hospitais, a energia. Então, assim, são egrégoras que levam que a gente
automaticamente entrar nesse padrão de pensamento das pessoas que frequentam ali. Numa igreja, por exemplo, você já entra, a egrégora já é outra, porque as pessoas que costumam frequentar ali e o conjunto de pensamentos concentrados que estão ali, você entra também naturalmente nessa energia, nessa egrégora de pensamento. Então, só para que a gente explique um pouquinho como é que funciona isso, né? Isso que você está trazendo é muito legal. Lembro um exemplo que eu vi alguns anos atrás, participando de uma constelação, inclusive com o Márcio, que também está gravando essa série de temas aqui junto comigo, é um dos convidados. E o Márcio, ele trazia assim, o inconsciente coletivo, o campo morfogenético, ele é como uma Netflix da consciência. E todas as informações, elas estão disponíveis nessa Netflix, por mais que você não acesse essa informação. Então, independente de ser na sua casa, independente de ser na minha casa, as nossas Netflix, elas têm exatamente os mesmos filmes. Sintonia. Isso. Agora, de repente, a Flávia sintoniza nos filmes de romance, eu sintonizo nos filmes de ação, o outro de comédia, às vezes é uma mescla disso tudo, e é muito interessante, né, Flávia? Porque a própria Netflix, acho que é um exemplo bem bacana disso, sobre como a gente é movido pelas energias. Porque à medida em que você começa a acessar, se você começou assistindo comédia, 1, 2 comédias, o que a Netflix faz? Ela fala, por que você assistiu esta comédia? Está aqui, mas essa daqui como recomendação para você. E aí, continua mandando aquilo, que é o que o Google também faz, o Google, Facebook também, eles trabalham com nuvem de informação, de acordo com a vibração, eu mudando a palavra, de acordo com o que você acessa dentro do Google, vamos dizer que você coloque lá ele vai te trazer mais daquilo, né? Isso. Olha ele que já vai saber o interessante. que você buscou, o que você procurou, e ele sempre vai te trazer naquela mesma linha do que você gosta, do que você já procurou uma vez. E olha que interessante, porque se de repente, num primeiro momento você colocou natureza, ele não sabe se você está sintonizado com belezas da natureza, com desastres da natureza. Então, provavelmente, essa busca vai vir meio mesclada, ora com desastre, ora com belezas. Aí você clicou belezas. A próxima vez ele falou, opa, a Dulce gosta de belezas da natureza, então continua mandando aquela vibração. Assim como se você acessou desastre, das outras vezes ele vai criando mais informação daquilo, que na visão... O seu exemplo foi perfeito, porque assim, da mesma forma, se a gente se conecta com energias densas, com energias que não são, né, legais, e a gente fica nessa egrégora de se juntando a pensamentos que não são saudáveis para a gente, energeticamente falando, o que acontece? A gente automaticamente vai se minando, ao ponto de isso refletir no corpo, porque nós temos, né, vários corpos sutis, né? Então, começa tudo a desalinhar de uma tal forma que chega até o seu corpo físico, e isso chega a trazer doenças. Então, começa angústia, medo, e você fica ali naquela energia e não sabe como sair daquilo. Realmente é bem isso. Isso que você está trazendo é bem legal, porque quando as coisas chegam no corpo físico, é que os outros corpos, eles já foram trabalhados, trabalhados, que eu digo, já foram afetados em algum nível, e por isso vai acessando, é como a camada de ozônio, né? A camada de ozônio está protegendo a Terra. Se as coisas chegam, os raios ultravioletas chegam até a gente, é porque lá em cima as camadas foram, as partes mais externas dessa camada, elas foram afetadas até que houve realmente uma infiltração, vou colocar dessa maneira, e que chega a atingir a gente a partir dos raios ultravioletas. Agora, Flávia, se os nossos pensamentos não saudáveis trazem tanta consequência para a nossa vida, por que as pessoas se conectam tanto com esses pensamentos? Então, nesse momento, por exemplo, digamos que o volume de informação, ele está muito rápido, e ele está muito denso, e assim, eu acredito que as pessoas estão assim porque elas estão conectadas demais com essas informações que vêm
via TV, via jornal, rádio, pessoas que vêm com informações, pessoas negativas e que só vêm quando você fala, oi, tudo bem, bom dia. Não, você viu como é que tá a coisa? E aí pronto, ela já te manda aquela energia e você entra, ao invés de você se blindar e falar, não, mas você viu também quantas pessoas estão se curando, você viu quantas pessoas... Não, já vem assim, olha, você viu isso, e aí eu acredito que seja isso, assim, as pessoas vêm, a gente tem um volume muito grande de informação e a gente está se deixando levar, e a gente abre um link, e assim, eu sei que não é fácil, eu estou falando por experiência própria, porque o ano passado, a gente já vem, né, com essa pandemia desde o ano passado, e o ano passado eu consegui viver um mundo paralelo. Parecia que aqui estava a pandemia e eu estava vivendo minha vida, eu consegui não abrir nenhum link. Foi um ano incrível para mim. E esse ano, claro que a gente percebe também que a densidade está maior ainda, e a gente percebe, não sei se todo mundo percebe isso, mas eu acredito que esse ano está mais pesado. E eu me vi num espaço que eu estava, sabe, navegando nisso. E aí foi quando eu comentei com você, falei, gente, eu estou nesse espaço, como é que eu saio disso? Eu tenho as ferramentas, então como é que eu saio disso? Epa, basta, não dá, eu preciso protagonizar a minha vida e eu não faço parte disso. Eu quero ser a Flávia do ano passado, que estava vivendo a vida assim, na medida do possível, sem soltar, sem me linkar, sem me conectar com essa energia. E é possível, a gente precisa disso, e como que a gente faz isso? A gente faz isso se conectando o tempo todo. Sabe orar e vigiar? É orar e vigiar. Orar e vigiar o tempo todo. E essa perspectiva que você está trazendo, eu acho que é muito legal, porque às vezes as pessoas olham para a gente como facilitadores de consciência, coach ou outras técnicas e terapias, e entende que para a gente está tudo sempre lindo, sempre tudo maravilhoso. E não, a tempestade é a mesma exatamente para todo mundo. Os barcos podem sim ser diferentes, serem diferentes, agora está todo mundo diante da mesma tempestade. E aí eu acho que cabe um aspecto muito importante, que é essa consciência de como você gerencia a sua energia pessoal. A palavra-chave é trazer a consciência, é você fazer, sabe esse estalo? De você falar, o que é essa angústia que eu estou sentindo hoje? Mas e a aí gente entra fala a mais ferramenta que a gente vai falar. Esses meus convidados querem dar spoiler logo de cara, gente. Não, vou continuar falando. Mas aí entra as ferramentas que ajudam a gente a sair disso, porque não dá, senão quando a gente vê, a gente está num mar de energia que não é legal, que só vai... Sabe aquela escala das energias, né? Que tem a vibração legal, e a gente podia até depois trazer essa escala aqui. E a gente fica ali, ó, vibrando no medo, na angústia, no pavor, e fisicamente traz síndrome do pânico, traz depressão, traz tanta coisa. Então, é como você falou, antes de chegar no físico, nossa, tem tantos corpos, né? A gente tem o corpo mental, o corpo espiritual, o corpo... que é um assunto para uma outra live, mas enfim, a gente tem vários corpos sutis, então antes de chegar no físico, ele passou por todas essas camadas, então que tal a gente ter a consciência e já barrar a coisa aqui, ó, antes de chegar no nosso físico, isso é muito importante, a gente vai e já barra aqui, ó, antes de chegar no físico. Isso que você está falando é muito legal, porque as coisas que atingem os nossos corpos físicos estão muito relacionadas com a baixa da nossa vibração. E como você trouxe, a energia do medo, de angústia, pavor, e tantas outras energias que vêm no padrão vibratório baixo. E eu gosto sempre de trazer uma consciência assim. Imagina você aqui na altura da minha boca, aí você tem uma energia extremamente positiva na altura da minha cabeça, uma energia mais baixa aqui na altura do meu peito. Essa energia baixa não é ela que chega aqui em você. Porque quando essa energia baixa chega aqui, ela deixou de ser baixa, ela já elevou. Então, se a tua energia está baixa, o que está acontecendo? Sem perceber, você está sendo puxado aqui para um nível mais baixo. Assim como essa energia alta, ela não desce para cá. Porque se ela descer para cá, ela passou a ser uma energia mais baixa. O que acontece para você acessar essa energia? Você aumenta o teu padrão vibratório. Ou seja, é sempre você. E quanto menos você se conhece, quanto menos você entende da sua dinâmica, mais vulnerável, pelo aspecto negativo da vulnerabilidade, porque vulnerabilidade não é uma coisa só ruim, mas pelo aspecto negativo da vulnerabilidade, você fica à mercê disso tudo.
Quanto menos você se conhece, você desconhece qual é o padrão de energia que funciona para mim. Quais são as energias que estão presentes aqui para mim? Como que eu me empodero dessas energias? Como que eu realmente coloco essas energias, essas emoções, essas vibrações para trabalharem em conjunto comigo? Como que eu Exato. sobrecrio em cima disso tudo, né, Flá? A palavra é sobrecriar, exatamente. E sair do papel de vítima, sair do papel ou simplesmente de deixar a vida me levar e eu vou, sabe, sem perceber, sem ter esse tino. E quando você vê, você está falando com as pessoas que veio de forma negativa trazer aquele peso, você está falando de peso para outras pessoas também, e aí entra a questão, quando eu falo de comportamento conjunto de pensamentos que formam as egrégoras, o nosso corpo, tanto ele recebe, né, quanto ele emana. Então, aí, quando você entra nessa onda, é importante você também perceber o quanto você está emanando disso, né? Que você deveria ser luz, deveria ser o contrário, deveria estar emanando luz, trazendo, assim como um amigo que quando não está bem, ele vem te falar poxa, não te traz um problema, e você não vai deixar ele mais para baixo ainda. Normalmente a gente não faz isso. A gente levanta a pessoa, a gente, né, traz algo para fortalecer a pessoa. Então, nessa coisa, né, nessa pandemia, nessa situação coletiva, é a mesma coisa. Então, quando você chega até você essa energia densa, às vezes no trabalho, às vezes dentro da sua casa, tá todo mundo só falando daquilo, e tá todo mundo com aquela energia tão densa, você tem que ser luz, você pode ser luz, e emanar uma energia boa, e não o contrário, e não você entrar nessa energia também, e aí daqui a pouco tá todo mundo falando só daquilo, e vibrando naquilo, porque quanto mais é a história do imã que eu falei no comecinho. Nós somos um imã, né? A gente atrai tudo, quanto mais a gente vibrar numa frequência, mais daquilo a gente vai atrair. Eu até vi um vídeo seu que fala do roubo de um carro, né? Que a pessoa tinha, não sei, um vídeo antigo. E aí a pessoa fica ali falando, vamos supor, tem medo de ser roubada. Aí uma hora acontece, porque está vibrando tanto naquilo, No tanto caso naquilo. dela, algumas vezes aconteceu, de maneiras diferentes. Roubo do carro, sequestro relâmpago, roubo... Então, é a mesma coisa, gente. Vibração é isso, é a mesma coisa. Eu sei que é um momento diferente e tal, mas assim, a questão é a mesma. É você, no que você está vibrando, no que você está escolhendo vibrar. E ter a consciência de que você é responsável, pelo menos pelo seu pensamento, você é responsável por isso. Onde eu quero me conectar, né? Muito legal. Isso que você está falando, assim, eu vejo o seguinte: quando você compra uma ideia, existe uma grande tendência de você vender essa mesma ideia, porque você já gerou um alinhamento e concordância com ela. Na outra vertente, tem aquelas pessoas que estão o tempo todo rebatendo isso, então estão resistindo e reagindo. E aí eu gosto sempre de lembrar algo que eu li, se eu não me engano, é no livro Dinheiro Não É o Problema, Você É. O Gary ele traz um exemplo assim: imagina você como uma rocha no rio. Uma rocha no meio do rio, a água está transitando de um lado, está transitando do outro, e a rocha continua sendo rocha, o rio continua sendo rio. Nem a rocha, nem o rio arrasta a rocha, e nem a rocha, nesse caso, está barrando o rio. E aí eu tenho um exemplo próprio que eu costumo usar em classe, que é assim: se você, nós moramos em São Paulo, ali na região da Rua Vieira de Carvalho, na Rua Aurora, a gente tem aquelas concentrações de Cracolândia, final da Rua da Avenida Angélica, então tem aquelas concentrações de Cracolândia. Você já precisou passar no meio de uma dessas regiões, Flávia? Não que eu me lembre, não. Eu já fiz treinamento no meio, já participei de um treinamento, na época era ergonomia, no meio, ali no hotelzinho, no meio da Vieira de Carvalho, ali do lado do Gato que Ri, nem tenho clareza se ainda existe esse restaurante. Já passei várias vezes na Aurora para ir lá da São João para Rio Branco, já passei várias vezes no finalzinho ali da Angélica para fazer cartório e tal. Porém, eu, Dulce, toda vez que eu ando no lugar desse, Praça da Sé, você já andou na Praça da Sé? Sim. Que é o mais clássico, ali também tem. Quantas vezes você passa na Praça da Sé, você vê as pessoas sentadas na rua, com saquinho na mão, cheirando cola, consumindo droga de alguma maneira. Eu passo nesses lugares, se o meu objetivo é ir na Praça da Sé para ir lá como chama, no Fórum da João Mendes, eu desço na estação e eu vou até o Fórum da João Mendes. Eu não vou passar por aquele lugar tentando convencer todas aquelas pessoas de que elas fizeram uma escolha ruim, porque primeiro, ruim sobre qual ponto de vista? Sobre o meu.
para a história que eu tenho, né? Então, eu não vou passar ali convencendo todo mundo, ou seja, em resistência sobre o que elas estão fazendo, ou lutando com o que elas estão fazendo. E eu também não vou passar nesse lugar me alinhando e concordando, sentando e falar, nossa, a vida é uma merda mesmo, um saquinho aqui, eu também vou cheirar esse negócio. Então, quando eu passo na Cracolândia, eu continuo sendo Dulce, a Dulce que eu escolhi ser, a Dulce que não é vítima das circunstâncias, que não é refém de nenhuma situação. Ela entende que ela está protagonizando a própria história, e algo bom ou ruim acontecendo, a primeira coisa que eu olho, pera lá, o que aqui dentro está acontecendo que está trazendo essa situação aqui? Porque se eu atrair a Flávia, o João, o Pedro, seja para me trazer uma contribuição pelo lado positivo ou pelo lado negativo, dependendo de como você olhar, eu atraí. Se eu sou um imã, eu atraí. Por qual razão eu estou emanando com emanando a vibração que vai ao encontro dessas energias? E aí, quando você toma essa consciência, fica mais fácil de você autogerenciar a sua energia, porque aí eu não quero mais corrigir a Flávia, eu não quero mais corrigir o Pedro, o João, o Joaquim. Eu gerencio como isso chega aqui. Quanto é positivo eu consumir do que está disponível, quanto eu vou simplesmente deixar passar, porque eu também hoje não entro nessa visão de subir barreiras para as coisas, porque eu entendo que fecha o meu recebimento, também não estou escolhendo isso. Só que como eu posso estar no meio disso tudo e não entrar em alinhamento e concordância, não entrar em resistência e reação e não lutar com as situações? Porque tudo isso representa uma perda da autenticidade da sua energia, uma drenagem da sua energia e é prejuízo para você. E você só pode mudar o teu pensamento e a tua energia, você não consegue mudar o outro, né? E nesse caso da pandemia, às vezes a gente se sente insensível. Se eu fizer isso, eu tô sendo insensível, eu tô sendo egoísta. Não é isso, não se trata disso. Se trata de você não se permitir. Eu não me permito. Eu tenho a consciência de que isso não tá me fazendo bem. Eu sei que é o assunto mais falado no trabalho, na família, onde quer que eu vá, na farmácia, no mercado, se eu vou no caixa, o caixa também está falando, tudo, até todo lugar está falando, mas eu escolho não me conectar, e ok, é bem isso que você falou de passar pela sé e não se conectar, não alinhar e concordar, só que na medida do possível, não é que eu vou mudar a consciência de ninguém, mas na medida do possível a gente ser luz nesse momento, né? E o que é só ser que eu luz? vou ser luz mantendo a minha energia, né? Exatamente, exatamente. Então, é isso que eu ia falar. Agora, você sendo luz e você trabalhando em si, né, a sua energia, automaticamente a sua família já vai ser a primeira que vai perceber, né, que você não está se conectando com aquilo, que você está se trabalhando e assim, você está sendo luz, automaticamente você vai estar sendo luz. Isso que você trouxe também, eu acho bem legal, porque às vezes as pessoas entram nessa coisa de se conectar com os outros a partir da dor. Se a gente fosse falar pelo olhar da constelação, por exemplo, a constelação fala muito disso, que as maiores conexões acontecem pelo amor ou pela dor. Aliás, pelo amor que cura e o amor que adoece. O amor que adoece tem a ver com essas dores. O importante na minha visão, né, o importante desse autoconhecimento vai muito ao encontro disso, de você entender que de dentro de um buraco é mais difícil você tirar alguém dali, se você também está dentro do mesmo buraco. Exato. Agora, Exato. E também não entrar nesse lugar onde você tem que salvar todo mundo. Garanta que você, em primeiro plano, esteja bem, porque à medida em que as pessoas vão ascendendo para a mudança, você está bem para entregar algo positivo, algo de valor para essas pessoas. Do contrário, a hora que a pessoa chega, ela fala para você, nossa, sei lá, só tem coisa ruim acontecendo na minha vida. Você fala, na minha também. Na minha também. E aí é o que eu estava falando, aí ao invés de você ser luz, onde você se blindar, você já está junto, né? É bem isso. E aí também entra essa questão de você gerenciar mesmo o que chega até você, de que maneira as coisas chegam até você, você tendo essa consciência do gerenciamento da tua energia, você tendo esse autoconhecimento de qual é a tua energia natural, e estando nessa energia natural, quando as coisas chegam fora disso, fica muito mais fácil
de você estar presente para falar, opa, pera lá, aqui está ficando pesado, aqui não está mais sendo contribuição nem para mim, e se não está sendo para mim, eu deixo de ser contribuição para o meu meio, que é o que eu costumo dizer. Se cada um de nós estivermos em primeiro plano, comprometidos e ocupados em cuidar do próprio jardim, fica muito mais fácil de você convidar as borboletas para chegarem, porque aí você não está caçando borboleta, né? E as borboletas podem ser as situações, podem ser as pessoas, podem ser pensamentos, sentimentos e emoções. Você está gerenciando isso de dentro para fora, você está adubando o teu jardim, mantendo ele limpinho ali, bem cuidadinho. Automaticamente o movimento vai acontecendo. É como se você mudasse a tua rede de pesquisa, o padrão da tua pesquisa. Exatamente isso. E na questão da pandemia também, tem essa coisa da gente acreditar que tudo isso tem um porquê, né? Tudo isso tem uma inteligência maior por trás disso, né? E a gente também faz parte disso. Então, qual é o nosso despertar? Quem está desperto para perceber o presente por trás disso? Por trás disso. Na Axis fala, na Axis a gente fala muito isso, né? Que a gente faz muito essa pergunta, que presente está por trás disso? Por trás disso. O que eu tenho que aprender com isso? Que presente? Se você ficar só se perguntando, olha, já dei uma ferramenta não era ferramenta, mas já dei uma ferramenta aí. E é uma ótima ferramenta. Que presente está por trás disso? Né? E não só dessa situação, né, Flá, para tudo que te acontece, que eu até comentei em alguns vídeos aqui para trás, que já tem algum tempo, desde que eu comecei a minha formação no coaching, eu mudei a minha perspectiva sobre ou você ganha ou você perde, ou eu ganho ou eu aprendo. Então, se eu não estou ganhando de uma maneira evidente, o que eu posso aprender com isso? Que aí entra essa questão do presente, você aprender a receber de todas as situações, só que sempre enxergando o que há de contribuição para você ali. Exato. E ter essa consciência de que é uma transição, além de tudo, é uma transição planetária, para quem acredita nisso, né? A gente é uma transição planetária e a gente está todos somos tá todo mundo junto nessa transição. Mas uns estão mais despertos e outros não. Outros só estão mergulhados nessa onda densa. E tem as pessoas que estão mais assim despertas, né? O que tem por trás disso? Eu entro em aceitação e ok, qual é o presente por trás disso, né? Legal. E você comentou como que aconteceu com você. O ano passado você estava numa percepção disso tudo, não abraçou isso como a sua situação, enfim, e como você percebeu tudo. E depois, como as coisas ficaram. Você tem exemplo, eu sei que você faz os seus atendimentos também, por exemplo, algum exemplo de cliente sua que, de repente, num primeiro momento, estava ali super envolta, e o que pode ter acontecido à medida que ela foi mudando? Você tem algum exemplo? Eu achei assim impressionante. Esse ano eu acho que virou uma chavinha junto com a virada de ano. Eu não sei se todo mundo percebeu isso, mas parece que virou o ano, virou uma chavinha. E a coisa ficou muito mais densa. E realmente eu tenho os atendimentos de barra de artes. E o ano passado super fluiu e as próprias clientes estavam nessa linha e estava tudo bem, e a gente ia assim, caminhando e seguindo, e sabe, era uma coisa paralela, a gente não abria nenhum link para isso, né? E esse ano, as próprias clientes que eu tenho fixas elas já vêm com essa, eu tô com medo, é melhor a gente dar um tempo, e ok, é aquilo que você falou de, né, a gente respeitar o tempo do outro, né? Mas só que eu percebi que eu também estava assim, no começo, né? E aí é muito ruim, porque quando eu vi, é aquilo que eu falei de mergulhar na onda. Quando eu vi, eu estava literalmente mergulhada na onda, eu estava totalmente apática, acho que a palavra é essa. Estava bem apática, eu não estava mais buscando meu autodesenvolvimento de nada, não estava estudando, não estava fazendo atendimentos, só trabalhando, né, normal. E aí foi até quando a gente teve um bate-papo, e eu falei, Dulce, eu preciso sair desse lugar, que lugar é esse que eu tô, nossa, eu não tô, mas eu acredito que foi, como eu falei, foi um reflexo de muitas clientes que já estavam nessa onda. Eu tenho clientes com síndrome do pânico, sofrendo de ansiedade,
E eu falava, nossa, mas você, aí que é bom a gente fazer, né, a técnica, vamos fazer barras, vamos sair desse lugar. Eu falava, mas no fundo eu nem estava vivendo. Aí foi quando eu falei, não, deixa A eu mudança começa despertar. em mim, né? A mudança começa em mim, aí eu comecei, falei, eu tenho as ferramentas, eu vou começar a sair desse lugar. Eu preciso ser luz, a gente precisa, primeiro para nós mesmos, né? Primeiramente para nós e depois para o outro. Você sabe que dentro disso que você está falando, me vem o exemplo de um filme que aquele filme, pelo que eu lembro, ele não é baseado em fatos reais, acho que não, nem seria possível. Só que a mensagem é lindíssima, que é aquele filme A Vida é Bela. Você já assistiu? Ah, lindo. Aham, já Gente, assisti. olha, eu até arrepio, só de falar eu arrepio todinha. Ele é lindo. Então, o cara é um judeu, é preso ali como... Eu esqueci como que chama, não, naqueles campos de concentração que existiam. O filho dele está junto com ele e ele muda completamente a realidade do filho com a história que O ele filho não conta sobre o que está percebeu. acontecendo. Porque não é o que te acontece, não é só o que acontece, é a disposição que você tem por trás do que está acontecendo, do que você vai acolher daquilo. Se vocês não assistiram esse filme, e se assistir já faz tempo, vale a pena ver novamente. Vale, E não estou fazendo vale. propaganda da Globo, vale a pena ver de novo, né? Não, vale a pena, é um filme lindíssimo, é Ele é bem isso. lindíssimo, porque ele traz essa mensagem ali o tempo todo, e você vê que ele estava vivendo, ele estava bem em cima do muro ali, né? Ele não era nem as pessoas do campo de concentração e nem a realidade que ele vendeu para o filho dele. Só que ali, naquele momento, ele ainda encontrando recursos internos para lidar com aquilo. E o que ele ofereceu para o filho, mesmo sendo uma história fictícia? A ideia de que ele estava simplesmente num jogo, o que talvez a gente possa entender que seja nossas vidas, porque a vida é um jogo. Aliás, até a metáfora que você vai trazer, acho que ela vem bem ao encontro disso. Mas nós estamos num jogo. E qual é a tua disposição diante desse jogo? Você emburra, você cruza os braços, esperneia, chora quando você não ganha o jogo? Você está ali na disposição de aprender como você pode fazer uma melhor partida no futuro? Porque neste momento a gente está jogando um jogo que chama pandemia, um jogo que chama coronavírus, só que por trás desse jogo, concomitante e separadamente, existem outras coisas acontecendo. Existem empresas, existem famílias, existe saúde, existe relacionamentos, existem várias outras vertentes para serem vistas. E como é que você está disposto, ou você está disposta a estar na vida? Por quê? Se toda vez que um evento acontece, você modificar a sua natureza, quem você vai ser no futuro? Qual é o futuro que você está criando para você com as escolhas que você está fazendo neste momento, com esse alinhamento e concordância deste momento, né, Flá? É bem isso, é você saber que você é um ser infinito, e o que o ser infinito escolheria numa situação dessa? Sim. Eu preciso, né? É você ter a consciência da sua essência e daquilo que você quer para si. E foi aí que caiu a minha ficha. E aí que a gente nem estava pensando ainda de fazer essa live, mas foi há um tempo atrás. Eu falei para a Dulce, não, eu preciso sair desse lugar, eu não estou na minha essência. Porque eu sabia que algo estava errado. Você tem que ter essa percepção, e não só ter a percepção, mas né, mudar. E por que você tinha essa percepção, na sua opinião? Porque eu sou protagonista da minha história. Não só por isso, mas assim, pensando de uma maneira mais ampla, por que você acredita, por que você sabe que você não estava realmente na tua melhor versão, você não estava protagonizando a tua história? Você consegue ter clareza sobre isso por trás? Primeiramente, porque a vibração, você percebe que você está vibrando num super... Eu estava vibrando muito baixo, né? E a gente tem que estar vibrando alto. Depois também acredito que existe uma consciência maior, uma inteligência maior que rege tudo isso que a gente está vivendo. Então, você tem que ter fé, acreditar e saber que, peraí, aí é a questão da consciência, da sua essência, se conectar com a sua essência. Eu vejo também assim que as pessoas que têm mais autoconhecimento, elas têm realmente mais recursos e mais facilidade de sair desses lugares.
porque elas não se envolvem tanto com a opinião dos outros. E, às vezes, dá até aquela ensaboadinha, aquela escorregada, sim, só que é fácil dela perceber. Que é o que eu chamo de links que a gente abre, né? De links, sim, de conexão que abriu, ferrou. Você vai embora, aí você tem que fechar. Sabe o Wi-Fi? Igual o Wi-Fi que você tem no celular, né? Ele vai se conectando com várias redes. E aí, se for uma rede desprotegida, uma rede que vai trazer vírus para o seu celular, você não vai lá e não desconecta, você vai se conectar com a rede que você confia, que você, sim, conhece, que você confia. É mais ou menos, nosso corpo é igual. Viu que está numa rede que não está legal? Vai lá e desconecta, gente, pelo amor de Deus. Eu falo por experiência própria que eu vivi este ano, o começo deste ano foi surreal. Eu não me conformava que eu estava naquele espaço, naquele lugar. Eu lembro que você mandou mensagem umas 2, 3 vezes. Conectar disso, porque não é legal, não tô na rede certa, não tô conectada na rede certa, mais ou menos isso. Legal. Vou falar, e para quem está começando nisso agora, dentro da tua experiência, o que você considera que é um passo assertivo, 1 ou 2 passos, que sejam assertivos, que realmente levam essas pessoas da onde elas estão agora para minimamente esse lugar de consciência, de mudança, de que algo realmente de repente está demais, de que algo possa ser diferente do que está sendo? O primeiro passo, de verdade, é você assentar, sair desse turbilhão, desse emaranhamento de pensamentos, né, que é do coletivo. Agora a gente já falou, vocês já entenderam o que é o coletivo e o que é o seu. E, assim, sair desse emaranhamento e assentar. O que é assentar? Silenciar. Sai do barulho, silencia, sai do barulho. Aí seria a respiração, primeira coisa, até quando você está discutindo com alguém, né? Se você conta até 10, você já não acalma, é mais ou menos isso, silenciar, respirar. Uma respiração consciente faz toda a diferença. Então, tá naquele dia denso, viu? Que às vezes você tá rolando aí o feed do Face e vê tanta morte, tanta coisa, de gente conhecida até, respira. Primeira coisa. E a segunda coisa que eu falaria é uma técnica da Axis, que eu trago para vocês hoje, só como, né, a Dulce conhece bem, que é a técnica, a ferramenta, mas tem infinitas outras que depois, né, a Dulce... Mais 8.000. Mas a técnica Quem Pertence Isso, que é uma técnica simples, né, assim, que diz assim, de você saber que isso é meu. Então, você tem que ter a consciência, poxa, tá naquele dia muita ansiedade, aquela crise de ansiedade, ou de medo, ou de angústia, isso é meu? Ou é do coletivo? Ou eu estou me conectando com o coletivo e por isso eu estou assim? Então, a primeira coisa é ter a consciência. E aí você faz só essa pergunta, a quem pertence isso? Eu devolvo ao remetente com consciência anexada. E o que é esse devolvo com consciência anexada? É devolver a consciência. Não é que você está devolvendo aquilo que você está sentindo, porque aí vai gerar mais. Não, você está devolvendo a consciência. E porque se todos fizessem esse exercício que você está fazendo, você concorda que a densidade ia aumentando e aumentando? Então é isso. Quando você devolve a consciência e que todo o coletivo recebe um pouco dessa consciência, se todo mundo tivesse uma consciência, a coisa não ia estar tão densa. Então, esse exercício é bem isso. Posso falar de novo? Pode, claro. Repetir, né? A quem pertence isso, eu devolvo ao remetente com consciência anexada. E não precisa acreditar. Só faça. E você vai perceber no seu corpo a diferença dessa técnica, dessa ferramenta. Você falou da questão da respiração e é muito interessante. Às vezes eu estou fazendo uma sessão e é muito comum, num primeiro momento ali na sessão, as pessoas estão na mente, é meio que um jogo de ping-pong, né? Bate aqui, lá, pá, 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 pá. Aí, de repente, eu faço aquela pergunta que a pessoa não estava esperando. Qual a primeira coisa que ela faz? Sem perceber, ela entra em contato com a essência dela, faz o quê? Ali eu falo, agora houve uma conexão. Respiração. Gente, respiração. Muitas vezes a gente faz isso, a hora que a coisa começa a apertar, quando você se dá conta, você está fazendo isso. Por quê? O teu sistema, ele sabe o que funciona para ele. Se você tirar a tua mente da jogada, o teu sistema, ele encontra o acesso ao recurso que vai funcionar para ele.
A questão é que a gente está tão na mente, tão na mente, tão na mente, que a gente quer controlar até a respiração, se vai, se não vai, Exato, como vai. exato. Não, e é um momento que está todo mundo querendo controlar tudo e não tem controle. Todo Então, o mundo que quer ter a cabe a resposta nós? certa. Quer ter resposta, quer ter a cura, quer ter essa. Não, gente, sai do barulho, respira, respira, respira. Essa ferramenta é incrível, e a outra também do a quem pertence isso. Faz isso todos os dias, todas as vezes que você. E assim, e estar atento na antena, estar atento no Wi-Fi onde você se conectou errado. E vai lá e desconecta. E É também um vale horário lembrar vigiado. que esse errado tem a ver com a sua vibração, porque vamos imaginar o seguinte: existem várias razões que fazem com que as pessoas caiam, por exemplo, nos vícios. Às vezes ela tem uma realidade que está tão dura para ela, gente, por favor, não é nenhuma apologia, nenhum tipo de vício, é só olhar com consciência. Sim, Às vezes sim. aquela realidade é uma realidade que está tão dura, tão pesada para ela, que aquele recurso que ela está usando é uma forma de ficar menos consciente diante daquele momento que ela está vivendo. Então, quem sou eu para falar que ela está certa ou ela está errada? Eu posso falar o que vai funcionar ou o que não funciona para mim. E muitas vezes o que não funciona para mim funciona super para outra pessoa e vice-versa. Quando a gente Exato. coloca consciência e não julgamento, você começa a aceitar que, independente do que funcione para você, as pessoas vão fazer escolhas diferentes. Às vezes tem coisas que são extremamente lógicas. Se é mãe, eu também sou. Às vezes eu vejo É, minha filha fazendo algumas escolhas que eu penso assim, gente, mas vai por este caminho, para mim está tão óbvio outra é, coisa. Só que qual é a melhor aprendizagem? A experiência. A experiência, é. então eu vou tolir, assim, em situações que não envolvam um risco, a vida dela não esteja em risco, a integridade dela não esteja em risco, tem situações que sim, eu vou permitir que ela experimente algumas coisas para que ela tome uma consciência mais ampliada do porquê que algumas coisas não funcionam, ou É. porquê que elas vão funcionar de uma outra maneira. E aí eu entraria aqui já num outro tema, que não é o nosso objetivo hoje. É, Pode não, eu falar. só ia falar uma coisa também, né? Na Barra de Axis, para quem conhece, ok, para quem não conhece, tem um ponto que é o banda de implantes, né? Onde a gente conecta tudo que é do externo, né? E fica registrado ali. Então, nesse momento, eu também diria: desliga a TV, não assiste. Se tá vindo tanta informação dali, evita. Evite, se você não quer se conectar, se você. Porque é automático, por mais que você está trabalhando, mas você vive conectado ali, não tem como, né? Aquilo vai entrando, nós somos antenas, não tem Pelo como. menos até que Você você fala, aprenda a autogerenciar sua energia. pelo menos até que você aprenda a ter essa consciência, e é um exercício diário, como eu falei, é um orar e vigiar diário, diário, para mim, para a Dulce também, para todos Oh, nós. É um exercício muito, né, diário, diário, diário. Então, assim, uma dica que eu daria é não assista TV, não veja jornal, não deixe esses implantes, porque depois que eles ficam ali é mais limpeza que você tem que fazer. eu lembro que no começo da pandemia, eu corria frequentemente as minhas barras assistindo o jornal, exatamente para liberar, para liberar esses implantes e também entrar num lugar de calma, porque comigo aconteceu um movimento um pouco diferente. Algumas informações chegaram com peso assim de tipo, cara, é assim que é com essa informação neste peso que vai haver uma transformação. E aí eu percebi que eu estava começando a ficar num nível de incômodo muito grande daquilo, ou seja, eu parei de receber daquele momento por conta do peso que eu estava enxergando. Foi onde eu comecei a realmente a correr minhas barras para entrar num estado eu vou usar a palavra equilíbrio, não é a melhor palavra, num estado de permissão, essa é a palavra, para entrar num estado de permissão do que estava acontecendo. E eu tive a felicidade de passar a primeira parte desse momento na Baixada Santista. Então, todos os dias eu estava na Praia Grande estava permitido você ir para a Orla. Eu ia para a Orla, eu entrava em comunhão com a natureza, eu realmente fazia os meus movimentos, porque, assim, a minha agenda continuou. E como que É, você dá o que você não tem? Então, naquele é, momento, eu mantive realmente o meu centramento. Que foi até engraçado. A semana passada, ela estava até deixando um depoimento para mim. Uma moça que me procurou, ela fechou o processo dela no mês seguinte entrou a pandemia. E aí a empresa que ela trabalhava fez para ela uma oferta irresistível de diminuir quase metade do salário dela.
E aí, o que que ela fez? Num primeiro momento, ela abraçou aquilo e entrou num pavor. E agora? Porque eu já assumi, tem coisas que eu já assumi e tal. E ela chegou a considerar, inclusive, interromper o processo dela. Tem até um exercício de puxão de energia que está lá no meu canal, está aqui no canal, que se chama 7 dias para mudar a sua realidade, alguma coisa assim. Aquele movimento eu fiz, assim, a pessoa que me vinha em mente, eu falei para ela, eu vou te dar um presente. E eu fiz aquele movimento pensando realmente nela. Uhum. E, nossa, eu tive a oportunidade, Flá, de conversar com ela semana passada e ver tanta coisa incrível que aconteceu. Ela, naquele momento, recebeu essa proposta de redução, depois teve uma proposta de aumento de atividades e ela continuou no processo. E eu falando, trazendo consciência para ela da razão pela qual ela estava se conectando com aquelas energias da maneira que elas estavam vindo. Sabe qual foi a virada de jogo? Um ano depois, Não, ela continua trabalhando na mesma empresa. No meio da pandemia, sabe o que aconteceu? Ela recebeu um aumento de salário, ela recebeu uma promoção, ela começou a fazer faculdade. Por quê? Porque a vibração dela mudou diante daquilo, de várias exatamente. formas. E é o que a Aí Artes fala do ponto de vista que cria a nossa realidade. cria É a isso, realidade. gente. E você vê, ela Quando você, continuou exatamente quando você muda na o ponto de mesma vista, a sua tempestade. realidade muda. Exatamente, Ela só trocou o exatamente. barco. Ela só trocou o barco. É, E ela está na mesma é. empresa. Então, é o que aconteceu comigo ano passado. Nem parecia que eu estava em pandemia, nem parecia nada, nada, nada. Eu saí do ano assim com tanta gratidão, tanta coisa aconteceu também na minha família, não só comigo, com o Ronaldo, trocou de emprego e tanta coisa fluindo e tal, mas a gente estava num outro ponto de vista, numa outra frequência, numa outra energia. E esse ano também, depois que eu virei a chavinha, como é engraçado isso, né? Nem as clientes estavam tudo fugindo, tudo com medo, não sei o quê. Mas quando eu virei a chavinha, é impressionante quando você abre o canal e as coisas começam a fluir novamente, tudo começa a voltar ao normal, assim, dentro, né, do possível, Isso. com todo, né, dentro do que a gente Com pode viver respeito nessa mesmo pandemia. a esse momento todo, porque Com a gente respeito a sabe que esse não está momento, todo mas mundo no mesmo lugar, exatamente. e não está por várias questões, e eu não estou aqui para julgar nada disso. O nosso objetivo aqui Não, hoje não é é. realmente É. trazer expansão de consciência. E esse exemplo dessa minha cliente, acho que ele cai aqui como uma ótima luva, porque ela continuou exatamente na mesma. Ela chegou a pedir a conta lá. E aí entra aquilo que a gente sabe, para você receber tudo, você tem que estar disposto a perder tudo. E eu lembro que eu falei isso para ela, num determinado momento, chegou uma hora que aquilo começou a pesar, 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 e ela falou, solto. A hora que ela soltou o apego que ela tinha naquilo, aquilo começou a chegar para ela, inclusive do mesmo lugar, porque poderia ter sido de um outro lugar, de uma forma diferente. Quando ela me falou da promoção, de mudança, eu achei até que fosse outra empresa. Quando ela gravou o depoimento, eu falei, oi? Ainda foi naquele mesmo lugar, olha que virada de chave, né? É o que você falou, estar num total estado de De permissão, né? permissão, De permissão. permissão. E é isso. Ah, lindona, eu quero muito agradecer a sua gentileza, generosidade, essa contribuição lindíssima que você Imagina! trouxe. Eu que E agradeço esse espaço maravilhoso e poder falar disso, né? E que todos entendam que é sem julgamento sem nenhum e a gente julgamento. respeita a dor de todo mundo. Não, a gente só quer trazer um pouquinho de consciência, né? Sim. E as pessoas que quiserem te encontrar, Flá, como que elas hoje encontram você? Eu já falo, mas eu posso falar um texto antes, Ah, só é para a gente verdade, verdade, claro que pode. Eu vi, gente, eu não sei quem escreveu, né? Mas eu achei tão adequado com o que a gente falou agora que eu queria finalizar nosso assunto com ele. Eu vou ler para vocês. Eu vi a Terra como um tabuleiro de quadrados brancos e pretos. Choveu. E o preto transcorreu sobre o branco, e tudo ficou cinza, sujo e triste. Choveu novamente, mais e mais, e tudo ficou branco. E veio uma voz: tenha fé, fique firme, saiba que está tudo sob controle. A Terra está passando por um processo de limpeza, está tudo bem. Então, eu trago a reflexão com esse texto de que o nosso tabuleiro é branco, sempre foi branco e sempre será branco. Confie que existe uma energia muito maior do que nossos entendimentos sobre tudo isso que está acontecendo. Só confie que o tabuleiro é branco e fique na paz e
E é isso, né? Enxergarmos dessa forma, desse texto. Esse texto, ele vai ao encontro do que a Thaís Costa, ela gravou um tema comigo aqui também, falando sobre a potência da energia sexual, e entrou um pouco nessa questão da comunhão com a natureza, e ela falava assim, nós somos assim como existem os vírus nos nossos corpos, nós somos como os vírus da Terra. Então, existe também um movimento de limpeza, e se você sai desse lugar de vítima, e, gente, não é falando, quem morreu é um vírus, o outro, não é isso. Existe uma sobrecarga, a gente está tirando da Terra há tanto tempo, a gente vem judiando da Terra há tanto tempo, que chega uma hora que o movimento acontece. É como você, quando alguma desordem está presente no seu corpo, chega uma hora que ele encontra recursos para lidar com aquilo. E a primeira parte da pandemia eu passei na Baixada Santista, eu estava lá, né? Eu tinha chegado para o Brasil de volta, e eu passei 4 meses lá. Eu cheguei em janeiro e fiquei até metade de maio. Aliás, cheguei em fevereiro na Baixada e fiquei até metade de maio. E, cara, era a olhos nus, assim, você percebia a mudança da natureza. Nossa, até arrepia falar, assim, era uma coisa linda. Eu ia todos os dias andar ali na orla e você percebia esse movimento. Eu lembro que quando eu desci, ainda não estava na pandemia, já tinha aí os rumores de epidemia, aquela coisa toda, e foi no carnaval. E minha mãe que tinha descido também, a hora que eu pisei na areia do mar, sabe quando eu falei, nossa, e eu comecei a mandar contribuição para a terra. Comecei a mandar contribuição para a terra e daqui a pouco eu percebi que pelo menos ali para mim a coisa entrou num lugar de equilíbrio. Então, como seria se nesse momento, em vez de nós estarmos afundados nas nossas dores, nas nossas emoções, do que esse momento representa na nossa realidade, que é um ínfimo dentro desse movimento maior, exatamente, nós estivermos realmente na consciência da contribuição que a gente pode ser, na contribuição que a gente pode receber desse momento, sem julgamento, sem expectativas, e baixando realmente as barreiras para isso tudo. E como você deu o exemplo da sua amiga, está em estado de permissão de tudo isso mesmo, né? De permissão, de aceitação e de ok. E quando tudo estiver cinza, sujo e triste, lembrar que o tabuleiro é branco. É branco. E buscar lá dentro qual a parte em você que sintoniza com esse branco, que traz essa leveza, essa facilidade para contribuir com você e contribuir com toda a humanidade, né, Flá? Exatamente. Gratidão. Gratidão você também. Agora deixa suas redes, porque tem gente que vai querer te procurar. Tá bom, meu Instagram é cultivando.bem.estar. Cultivando bem-estar, e lá vocês vão me encontrar, todos os meus contatos, e ali a gente fala de barra de axis, de sections, de outros processos energéticos aí, tá bom? Deliciosos. Muito obrigada. Gratidão, minha querida. Muito obrigada mesmo, fica com Deus, muita luz para você, viu? Obrigada. Beijo, fica com Deus todos vocês. Amém.